As pessoas não vão lembrar do que você falou, elas só vão lembrar do jeito que você as fez sentir. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Fala Média. É um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa super legal com uma pessoa que eu admiro muito, trabalho fantástico que ela vem fazendo e eu vou contar para vocês já já. Mas antes eu queria fazer, claro, um merchan aqui do nosso patrocinador, o Grupo Santinoni, que faz da sua vida financeira ser mais fluida, mais leve, mais harmônica e ajuda você a se concentrar naquilo que você sabe fazer de melhor, que é ser médico, sem deixar de lado a sua jornada financeira. Então, fica aqui um QR Code para você conhecer melhor e se você tiver alguma dúvida, quiser entender esse trabalho, conversar com um especialista financeiro para entender a sua situação, pode chamar aqui que vocês vão ser extremamente bem atendidos, com certeza pela nossa equipe, vai ser um prazer poder ajudá-los de alguma maneira. E agora, sem mais delongas, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, Si, é um prazer. Cibele Vieira, ter você aqui com a gente. Poxa, fazia tempo que a gente estava organizando esse encontro, hein? Eu estava ansioso por ele. Verdade. Gente, eu tô muito feliz em estar aqui com o Felipe. É uma pessoa que eu admiro. Admiro o trabalho, a estrutura dessa empresa maravilhosa. E que poucos médicos, na verdade, ainda nem sabem o quanto precisam de você, viu? Então, assim, eu acredito que todos precisam, independente até se são organizados ou não financeiramente, mas precisa ter essa experiência que você tem, esse olhar, sabe, humanizado, enfim, de sonhos mesmo que vocês conseguem entregar. Parabéns e é uma honra estar aqui com você. Obrigado, minha querida, obrigado. É um prazer, né, para a gente ter você aqui. Também tenho acompanhado o seu trabalho, né, já há algum tempo, a gente já conversou algumas vezes, e é muito, muito valioso esse trabalho que você faz, sim. Então eu quero conversar um pouco com você sobre ele, quero conversar um pouquinho sobre quem é, né, a Cibele, para a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas, trazer algum ponto de vista um pouco mais elevado, elevar a consciência desse médico para que ele entenda os desafios que ele tem e como ele pode potencializar o resultado que ele tem se ele tiver um trabalho bem assertivo, um backstage ali, né, com o pessoal das secretárias, os processos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Topa? Opa! Então tá bom. Primeiro eu queria saber quem é a Cibele Vieira. Conta um pouquinho para mim da sua história, conta um pouquinho do que você, de como que você chegou até aqui, quem é a Cibele? Olha, a Cibele, primeiro que ela é uma apaixonada pela medicina. Eu acho encantador essa profissão do médico, e o quanto eles são valiosos hoje na sociedade. E antes de eu trabalhar com isso, eu já fui bancária, já trabalhei numa. Sério? Sério, você acredita? Quanto tempo? Ah, eu fiquei no banco, no total, que eu também vendia empréstimo consignado. Ah, acho que foi uns 5 anos, mais ou menos. Bom tempo. Um bom tempo. Faz tempo já que você saiu? Saiu em 2015. Daí eu cansei de vender seguro. Eu falei, ah, eu quero vender agora autoestima. É que você vende seguro, né? Vai ferrar com você. Você falou empréstimo consignado. É que eu vendia no seguro também, entendeu? Ah, tranquilo. Vamos voltar? Não Vai. quero, quem sai vender seguro é bom, né? É Mas pra mim ótimo. não era mais. Não fazia sentido pra mim, né? O modelo de negócio do banco de vender seguro também não gostava, não. Você não gostava também? Não. E eu Porque era digo, goela abaixo, né? e o de que vocês fazem é totalmente diferente, né? Não, o nosso. A gente tem a corretora dentro do Grupo Santinoni, mas a ideia, eu sempre falo isso para os clientes, né? Uhum, A blindagem financeira, ela faz parte do planejamento financeiro. Então, sim. é um dos 4 pilares que a gente atende. Uhum, Então, a organização, a questão da blindagem financeira
a questão dos objetivos de curto prazo e os objetivos de longo prazo. Sim. Mas a blindagem, ela é extremamente importante, porque, por exemplo, esse cara não tem uma reserva de emergência. Se ele sofrer um acidente ou ficar sem trabalhar por uma doença, quem que vai bancar as contas dele? Sim. Então, o modelo de venda de seguro é uma venda consultiva, entendendo a necessidade do cliente, exatamente o que ele precisa. Sim. É muito diferente do que eu fazia também no banco naquela época, Sim. que era um seguro goela abaixo. Ó, tá aqui um empréstimo, mas eu preciso que você faça esse seguro aqui. Exato. É isso. É isso, é isso. Totalmente Eu te diferente. entendo, eu também não gostava. Será? Ficou ótimo, não, tranquilo. É. E onde que eu parei? Nem lembro. Quem é a Cibele? Quem é a Sibeli, né? Você A tava apaixonada. vendendo por... Isso. E agora eu quero, assim, o que eu amo vender é autoestima. A maioria dos contratos que eu pego realmente é voltado mais para a área da estética. Não que os outros não fazem sentido, tudo faz, porque eu acredito muito que todo médico precisa ter essa questão da rotina, processos organizados, né? E como uma parte financeira também. Como eu já passei por todos esses processos no sentido dentro da área médica, então eu já fui paciente, eu já lidei com equipe, era gerente de uma equipe médica, de uma equipe dentro da área médica. Então eu lidava com o paciente tete a tete, eu lidava com a equipe e eu lidava com o médico. Então eu conheço como que essas pessoas pensam, como o paciente pensa, como o funcionário pensa e como o médico pensa. Então eu consegui até dentro da minha consultoria, eu consigo trazer um bem-estar entre eles para que as coisas fluem de maneira que realmente a gente consiga entregar resultado. Então, a Cibele é essa que organiza todos esses processos junto com a equipe, junto com o médico e que faça o paciente se sentir único. Eu gostei da sua definição da Cibele é essa, mas eu acho que tem uma outra pessoa atrás ainda dessa Cibele que faz tudo isso. Ah, é? Eu queria saber dessa outra Cibele. A Cibele que é mãe, a Cibele que Entendi. é um pouco da sua jornada, da sua vida. Já a gente vai entrar nesse assunto aí da sua experiência. Então tá bom. Mas eu quero saber, assim, um pouco da sua jornada mesmo, né? Como que é? A minha jornada? Eu sou mãe do Joaquim e do Josué. Quantos anos eles têm? O Joaquim tem 8 anos, o Josué tem 4 anos. Sou casada, esse ano eu faço 10 anos de casório com o Alan. E, inclusive, Eu não conheço o Alan ainda. você não conhece o Alan, E o Alan, ele é sensacional, porque essa Cibele aqui, que se está hoje aqui, foi porque ele impulsionou, sabe? Ele falou, vai, eu acredito em você. Que Então, legal. ele é uma das pessoas que acreditou em mim. Que legal. Seus filhos têm quantos anos, sim? O Joaquim tem 8, o Josué tem 4. E é uma jornada, assim, com bastantes desafios, né? Porque você ser mãe, você ser esposa, e você ser empreendedora, e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por Deus, sou apaixonada por Jesus, então, assim, eu me envolvo muito com as coisas da igreja, então eu ainda consigo, tipo, tento, né? Eu falo que eu tento mesmo, organizar tudo isso de forma que eu consiga entregar o meu melhor para cada um deles. Legal. E você tem feito Você estava falando da sua jornada no banco, então você trabalhou no banco, depois você trabalhou como secretária, foi isso? Eu trabalhava numa financeira primeiro, eu trabalhei bastante tempo numa financeira. Eu viajava no Brasil inteiro, ensinando como a questão era a gente trabalhava na parte de veículos, então eu dava treinamento para os parceiros dessa financeira e eu em alguns estados ensinando esses parceiros como é que eles tinham que fazer para vender os produtos, né, dessa financeira. Depois eu fui trabalhar no banco, daí eu entrei como vendendo empréstimo consignado. Daí eu performei tanto vendendo tanto seguro que o banco falou: ah, não, a gente vai ter que te contratar. E daí deu certo, entrei pro banco. E logo depois eu conheci, né, uma médica e ela falou, vem trabalhar comigo. Mas antes de trabalhar com ela, eu trabalhei numa concessionária e eu trabalhava na parte de qualidade. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar em concessionária. E eu entrei... Sério, assim, eu tive sempre o sonho de trabalhar em financeira, eu trabalhei em tudo que eu já quis. Na financeira, no banco e nessa concessionária. Tem que tomar cuidado com o que você sonha, então. Exato, porque eu sempre alcanço, viu?
Legal, é bacana E eu isso. sempre quis ser empreendedora, estou aqui. Pronto, Entende? é isso aí. É. Ô, Si, agora entrando um pouquinho mais no que você faz, né? É, essa jornada ela te deu uma experiência muito grande, né? De várias questões, empresas grandes, Sim. empresas menores, mas assim, hoje então, essencialmente, o que que a Cibele faz? Eu ajudo ao médico organizar os seus processos de atendimento junto com a sua equipe. Ponto. E esse trabalho na prática, né? Como que ele se desenvolve? Eu vou, converso com esse médico, eu escuto ele, porque antes de eu fazer. Porque existe processos já, vários, muita gente já existe processos Posso fazer montados. uma pergunta antes? Sim. Qual que é a dor desse médico? A dor desse médico é ele não saber se a equipe dele está fazendo certo ou não. Se realmente esse paciente está sendo bem atendido da forma que ele gostaria. E ele não vai perguntar isso para o paciente. Como que ele vai estar, né? Olha, você está sendo bem atendido? Você não está? Meu funcionário tá... Então, né? Não entrar nessas questões. Então, eu entro nisso. E, na verdade, não é pra gente colocar uma culpa na equipe. Ai, não, não é nada disso. Porque, às vezes, ele contrata e ele tá tão ali envolvido no trabalho dele, né? Querendo entregar tanta Sendo médico? excelência, sendo médico, né? Que realmente ele foi o que ele estudou. Então, cada um está no lugar onde é bom, né? Então, o médico, ele é lá, eu te ajudo no financeiro e eu ajudo na parte do atendimento de como fazer esse paciente se sentir único. Então, eu entro, converso com ele, pergunto quais são as dores dele e a maior dor realmente é essa. Olha, eu não sei se esse paciente está sendo bem atendido. O que que acontece? Tem pacientes que vão e não voltam mais, então por quê? Eles nem sabem por quê, porque não existe uma pessoa que conversa, entende a objeção, por que que esse paciente não voltou, então acaba não fidelizando. Às vezes o médico é tão bom, mas o atendimento ele começa numa ligação, ele começa num abrir de portas, então são vários fatores. Então não adianta eu ser muito boa na medicina mas a minha secretária não tá atendendo muito bem esse meu paciente, de forma excelente mesmo, né? Essa é a maior dor. Então, às vezes o médico é muito bom, mas ele não está performando da maneira como ele gostaria. Ele não Exato. está com tanta eficiência operacional ali de vendas. Exato. E aí entra o seu trabalho. Exato. Bacana. E basicamente, é, por que que você chegou nessa conclusão de fazer essa maneira? O que que você via, né, que você viu que você poderia ser assertiva? Olha só que engraçado, né? Eu comecei quando eu decidi empreender, eu não sabia o que eu ia fazer. E um próprio médico, né? Ele ficou sabendo que eu não ia trabalhar mais. Ele falou assim: ai, você podia dar uma consultoria, né, para minha clínica. Eu falei, doutor, mas como assim? Né? Eu não tenho cursos específicos nessa área. Daí ele falou: não. Só eu gostaria que você ensinasse as minhas secretárias só o jeito que você me atende. Eu gostaria que os meus pacientes sentissem o que eu sinto quando eu sou atendido por você. Legal. Então, e daí foi muito fácil. Por quê? Porque é assim, a questão de olhar no olho, a escuta ativa, né? Porque às vezes eu quero colocar produtos numa pessoa, vender alguma coisa para ele, alguma tecnologia, enfim, qualquer que o médico for vender. Mas ele não escuta primeiro, ele nem sabe o que que o paciente realmente de fato quer. Então, assim, e é isso que eu ensino. Então, eu escuto, né? Você tá escutando o que o paciente está falando? Você tá entendendo a emoção, né? Ou realmente as necessidades? Então, é isso. Então, para mim foi muito fácil porque veio de um próprio médico. Então, eu consegui fluir muito bem por conta que como eu atendi a ele, foi o que eu expliquei. Daí eu coloquei isso num papel e as coisas começaram a acontecer. Transformou num método. Transformou num método. E estamos aí. Não transformou num método? Transformou no método, sim, Transformou. Ela falou meio que não tinha sim. pensado nisso, você percebeu? Transformou num método. Transformou de fato no Você método. transformou isso num método. Exato. E aí você acompanha esse médico, né? E como que é esse trabalho? Conta pra gente. Então, primeiro eu vou, né, eu entendo, né, qual que é a dor dele, eu sempre faço uma escuta ativa com o médico e com a equipe.
Porque às vezes as coisas nem tá performando muito porque a equipe nem sabe o que tem que fazer. Não, mas eu entrei, ninguém me ensinou, falaram que só que eu tinha que atender o telefone e agendar, então para mim tava tudo certo. Ah, eu não sabia que eu tinha que levantar e abrir a porta para receber o paciente. Ah, eu não sabia que eu tinha que colocar um cheirinho aqui na clínica para o paciente se sentir um pouco mais confortável. Ah, eu não sabia que eu tinha que ligar no outro dia perguntando se o paciente estava bem. Para mim, talvez o médico tinha que fazer isso. Não sei. Então, não sabia. Então, as pessoas não, né, não sabem mais por quê, porque não tem isso muito claro. Então, eu vou, entendo, converso com a equipe, converso com o médico. E aí, vamos alcançar voos novos? Vamos fidelizar esses pacientes? Vamos. Então, a gente vai mudar as estratégias. Que essa equipe que você tem, que você confia, né? E vamos trabalhar e vamos organizar tudo isso. Então, é isso. Eu vou e entro. E lógico que tem um médico que às vezes não tem a mesma dor do outro. E não tem nenhum problema. E o que eu gosto muito também, Felipe, que eu coloco até dentro dos treinamentos, eu entendo qual que é a essência e o propósito do médico. Porque a Cibele pode acreditar numa coisa, mas às vezes ele não acredita. Então, às vezes eu coloco algumas coisas, daí aquele, não, isso aí faz sentido pra mim, ok. Ah, se não fizer, tá tudo certo. A gente vai conseguir ajustar tudo isso, para que o seu atendimento seja estratégico, mas de forma que tenha a sua essência, a essência do médico, o propósito dele. É isso. Muito legal, sim. E você poderia dar alguns exemplos aqui pra gente? Por exemplo, de alguns cases, né, que você pegou, que você teve resultado, que você conseguiu fazer uma transformação. Como que isso é, ficou nítido para o médico? Uhum. Ó, geralmente, o que fica bem nítido pro médico é a parte financeira. Que, né, já entrei em clínicas que faturava 2 dígitos, daí depois, né, do meu método, dos treinamentos, começaram a faturar 3 dígitos. Então, o primeiro é o financeiro que ele consegue enxergar. Segundo, fidelização. Esse paciente, ele vinha e ele ia embora e não voltava mais. Depois de uma repescagem, a gente volta e esse paciente se mantém dentro da clínica. Então, essas são algumas formas práticas que ele consegue visualizar os resultados, né, da parte da consultoria. E assim, o que que eu falo? Eu falo que os impactos do atendimento, ele realmente fazem diferença no faturamento. Então, né, conversão de consultas, né? Então, pacientes, eles agendam mais e eles comparecem. Fidelização, ele se mantém dentro da clínica. Indicações. Então, eu gosto muito de trabalhar com indicações. Porque o paciente que indica você, ele já comprou você 87%. Entende? Então, é igual quando vem uma indicação para você. Com certeza, ele já comprou a ideia. Então, ele só vai negociar com você. E também, se você também não performar ali no atendimento, talvez você não consiga. Por mais que seja uma indicação. Então, às vezes indicava, mas o atendimento ainda estava muito ruim. E daí acaba, ah, não, mas eu não gostei do jeito que eu me senti. Porque o que que as pessoas querem hoje? As pessoas não vão lembrar do que você falou. Elas só vão lembrar do jeito que você as fez sentir. Então, o que eu gosto de trabalhar mesmo é essa parte do sentir. Como que ele se sentiu aqui dentro? Então, eu trabalho isso. O jeito que a pessoa fala. Então, sempre que eu falo, né, uma das minhas mentorias, a questão de falar sempre o nome do paciente, né, perguntar. E tem gente que nem gosta do nome, tá? Mas qual que é o nome que você gosta? Que nome você gosta que eu chamo você? Né? Então, já teve caso da pessoa ter um nome nada a ver. Ah, mas eu prefiro que chame assim. Ok. Então, a gente vai falar, vai colocar a música que o paciente quer escutar. Entende? Então, isso é uma das, né, das coisas, falar o nome. Outra coisa também, que muita coisa acontece. Até aconteceu uma coisa engraçada esses dias, que eu fui no dentista, e daí a mulher deu um papel lá. Sabe esses processos assim, tipo, só pra. Você nem vai usar, faz aquele monte de pergunta, mas nem usa. Daí coloca aquele papel lá, pá. Daí tinha lá um nome super difícil, assim. Eu falei, ah, o que que é isso aqui? Perguntei pra secretária. Dela falou, não sei. E provavelmente, não só eu, como outras pessoas já devem ter perguntado. Então, assim, são perguntas que sempre, com certeza, ela recebe e ela nem sabe responder. Então, assim, nem teve o trabalho de verificar isso, sei lá, não perguntou pra dentista, mas pergunta no Google, pra quando a pessoa próxima chegar, eu já saber. Então, o que que acontece? O médico vai lá nos congressos, pega todas as informações, sabem de tudo, voltam voando, até porque eles investem, né, para ir nesses congressos, voltam voando, cheio de conhecimento, mas a equipe nem sabe
o que que ele faz, o que que ele aprendeu. A equipe precisa saber o que que esse médico aprendeu, para ela conseguir verbalizar. Nossa, o médico ele tá com um protocolo novo. Olha só, tem coisa. Assim, então, eles têm que já ter perguntas, essas perguntas que sempre fazem, já têm que ser previamente treinadas. Então, a equipe precisa saber. E daí, mas o médico não sabe, ele tá lá, chega correndo, os outros já vai atendendo. Então, são coisas que parecem pequenas, mas acaba que elas somem, se consomem, e daí quem tá lá dentro, quem tá na frente junto com o paciente não sente tanta confiança. Então, imagina se isso tiver tudo orquestrado, todo mundo tocando de forma bonita, vamos dizer assim. Então, é isso que eu ensino. São pequenos detalhes que fazem os resultados. E faz muito sentido, né? Porque esses detalhes, eles são muito perceptíveis, tanto positivamente como negativamente. E aí, Sim, negativamente, o impacto é imenso também. Mas quando o cliente tem uma experiência bacana, você falou, né? O índice de indicação é maior, 87% da pessoa, de pessoas possíveis para fecharem. E uma das dores que os médicos têm, que eu vejo nessa área aí que você atua, e atua com maestria, né? É com relação à estrutura do consultório, de ele realmente não saber o que está acontecendo fora da sala dele. exato. E aí essa clareza gera muita responsabilidade para o médico, para a equipe, e essa responsabilidade se traduz em resultados financeiros, principalmente, né? Exato. Porque você também tendo um time bem treinado, você tem um turnover de pessoas menor, então as pessoas não vão sair tão fácil. Os próprios colaboradores, né, da clínica. Sim. Cara, é muito legal isso daí, hein? É. Até feedback, né? Por exemplo, tem empresa que nem faz, né? Clínicas que nem fazem feedback. Então, assim, às vezes a secretária, ela tá agora me colocando no lugar do funcionário. Então, às vezes essa secretária, ela nem sabe se o patrão tá gostando, se não tá gostando, porque tá lá atendendo. Então, assim, e as pessoas querem saber, tô fazendo certo? Nossa, tô no caminho? Isso aí até ajuda o próprio funcionário a performar, a querer entregar o melhor dele. E quando você tem essa questão do atendimento também, né, Felipe, eu falo que assim, você justifica preços mais altos e reduz objeções. Então, por isso que esse atendimento, ele tem que ser feito desde a hora que o telefone toca O e desde atendimento, como que foi que você falou? O atendimento de qualidade? Não. o atendimento ele reduz, ele justifica preços altos e reduz objeções. O atendimento de qualidade Justifica justifica preços altos. isso e reduz objeções. Porque o paciente ele fica ali tão constrangido, que ele foi tão bem atendido, que daí na hora de passar um valor, não, tá certo. Tipo, olha só tudo isso que eles estão me entregando. Eu vou pagar tranquilamente por isso. E não é difícil fechar ali qualquer procedimento que o médico queira fazer com o paciente. Então, tudo isso impacta, né? Então, na conversão de consulta, impacta no faturamento, fidelização, indicações, valor percebido, redução de cancelamentos e faltas, né? Porque se você atende esse cliente muito bem, você mantém ele mais próximo de você, ele não vai faltar na Ele quer estar consulta. lá. Ele quer estar lá. Muito bem. E faz quanto tempo você trabalhou como secretária? 5 anos. Na verdade, não é uma questão de que você trabalhou como Eu secretária, era por isso que gerente, na você tem. verdade, né? Ah, tá. Você era gerente da clínica. Mas É, assim, não foi só essa experiência que te fez ter esse know-how, né? O com banco, as outras atuações que você teve também, né? Te Com construíram. certeza, com certeza. Não, na verdade, ela só trouxe, assim, um refinamento da parte médica, mas a experiência mesmo foi, principalmente, eu acredito que dentro do banco, né? Por conta de entender, de ser bem estratégico mesmo, sabe? Do olhar, não, o que que isso aqui precisa? Vamos focar nisso. Ser mais intencional, que eu falo. O médico ser intencional parece óbvio, né? Mas ele não se dá muito conta disso. Exato. E uma coisa que eu tenho visto muito é uma melhoria do tipo do trabalho que o médico tem que fazer
para ele ser bem sucedido hoje. Uhum. E esse trabalho que você faz, ele está totalmente direcionado a ajudar o médico a ser mais próspero. Exato. Um negócio mais saudável, até com a equipe, junto com a equipe e junto com o paciente. É Traz porque muito mais leveza para ele. muito mais leveza, muito mais responsabilidade, tanto para o paciente atingir os objetivos, os resultados, para o médico Sim, também, para a equipe estar satisfeita com o que está fazendo. Porque eu gostei da palavra que você usou, da ilustração. É uma orquestra mesmo, né? Uma orquestra, você nem percebe quantos instrumentos tem ali dentro, né? Mas todos estão fluindo de uma maneira muito regulada, exato, regulamentada, sobre princípios ali bem sólidos que a gente consegue se sentir muito bem. exato. Muito bem. E eu acho não, eu tenho visto que você tem uma facilidade para fazer esse trabalho que é, assim, invejável até, viu? Não, eu falo que eu faria de graça, de tanto que eu gosto. Tem que amar, né? Tem sim. É a mesma coisa que eu penso com a questão financeira. Sim, que coisa, né? Você não É, faria? Tipo, olha, já fiz várias vezes, na sim, verdade. aham. Para vários ainda. É, eu já fiz também. Né? Mas quando a gente gosta, né, a gente sabe que vai dar retorno, o nosso resultado, ele não é medido em preço, né, mas você falou, né, sobre isso, né, o atendimento de qualidade justifica preços altos, eu até anotei isso, mas ele justifica o valor, né, efetivo que o médico tem realmente. Porque uma coisa que eu penso, e assim, já até entrando nessa pergunta, né, como que o que você faz pode ajudar esse médico no rumo da prosperidade? O médico ele não consegue transliterar em valores o conhecimento que ele tem. Ele não consegue. É meio que incalculável assim, né? Uhum, Quanto custa salvar uma vida? Quanto custa o que ele estudou, todo o investimento que ele fez em tempo, em energia, em esforço, em dedicação, para colocar isso no valor de uma consulta, por exemplo, ou num acompanhamento que ele vai fazer com esse cliente, sim, ou num processo, num protocolo que ele vai atender ali de, por exemplo, que seja estético, sim, não importa, né? Mas quando ele tem isso claro, a equipe dele sabe esse valor, isso fica muito mais assertivo, muito mais eficiente. Não sim. fica? Super. E assim, o que que acontece? Esse médico, ele é bombardeado por muitas pessoas, por muitos produtos que existem aí fora. Então, assim, um dos produtos que tem até que é a secretária virtual, por exemplo. Eu sou uma pessoa totalmente contra a secretária virtual. Eu sou do humanizado. As pessoas ainda querem olhar no olho, ainda querem sentir um abraço, as pessoas ainda querem conversar, falar, né, das suas emoções. Então, e o que que acontece? Daí esse médico vem e fala: não, ó, você não precisa contratar, não sei o quê, funcionário, você coloca lá um robô, e o robô vai conseguir te entregar tudo. E assim, imagina a experiência com o robô, não sei você, mas eu já pedi pizza, e daí vem, clica no link, e nananã, e daí, nossa, mas eu só queria falar pra ele que eu só queria tirar, daí não tem opção lá pra eu escrever, sabe? Então acaba perdendo isso, daí você já fica com raiva, daí você já não quer agendar, Procura outro. você procura outro. Então, assim, são coisas que o médico nem não tem essa sensibilidade, porque ele é bom Às vezes ele faz um baita de um trabalho online, a gente fica ali desejoso, né, de comprar e quando você vai falar com lá com a secretária, né, que o telefone o da virtual, virtual, daí você fala, nossa, é isso? Então, assim, ele não entende sua emoção, são respostas padronizadas. E aí ele acaba perdendo tudo aquilo, igual você falou, que ele estudou, que ele se dedicou. E aí, vai perder para uma secretária virtual que não tá entendendo o que realmente seu paciente quer? é um assunto controverso esse, né? É É meio que eu polêmico. sou, eu sou muito humana, eu gosto do. Não, mas eu gosto também do humanizado, mas será que faz sentido a gente pensar numa, numa otimização desse recurso também da secretária virtual? Eu não sei, eu estou conjecturando aqui, né? Sim, Porque, de fato, não tem como a gente desver a realidade que uma inteligência artificial pode trazer, né? De otimização e tudo mais. Ok.
Mas eu também concordo com esse lado humanizado, né? Na sua opinião, você acha que isso... Eu quero a sua opinião sincera, Sim, tá? Não sim, precisa falar para agradar, não. com certeza. Você acha que existe essa possibilidade de meio que unificar essas coisas? Eu acredito que existe. Inclusive, eu até uso scripts, mas eu sempre adapto eles à emoção do paciente. Então depende. Então, assim, eu consigo colocar essa ferramenta, mas de forma que eu consigo adaptar, porque quando eu coloco só um robô, existe a questão de um discurso genérico, sem adaptação. Então, eu não consigo. Será que eu vou conseguir adaptar o que ele tá querendo me falar? Porque é genérico, tipo, é aquilo para todo mundo. E você não tem a mesma dor da Thaís. Você tem uma dor diferente. Então, daí sempre essa inteligência vai sempre falar o mesmo texto? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, falta um pouco de empatia e compreensão emocional do paciente. É assim, por que que eu tô falando isso? Porque eu já tive experiência com essa ferramenta numa clínica que eu trabalhei e era péssimo. E era a clínica que não conseguia performar por conta dessa ferramenta virtual. Então, assim, ai, oi, você ainda tá aí? Eu não sei, sabe assim? Sempre mandava as Mensagens repetitivas, né? mensagens Não, eu repetitivas. concordo com isso. É que a inteligência artificial ela tem se desenvolvido muito, né? E Sim, eu creio que é possível construir, sim, algo mais personalizado, de acordo sim, com um padrão de atendimento elevado, mas que ela não substitui a secretária humana. Eu concordo com você. exato. Mas ela pode, sim, otimizar muita coisa, Sim, burocrática principalmente. sim. Eu acho Não, que tem outras uma coisas. otimização. Mas esse atendimento ainda, né? Onde o paciente mandar mensagem: Oi, tudo bem? Queria marcar uma consulta. Daí vai passar só o valor da consulta? Não. Quais são suas queixas? Deixa eu entender um pouquinho. Você já fez esse procedimento em algum lugar? Me conta um pouquinho da sua história. Entendeu? E você entender, para você conseguir ser mais assertivo no que realmente você vai conseguir entregar até de valor para o paciente. Entende? Sabe que eu tô pensando aqui? A gente podia criar uma secretária virtual da Cibele. Ah, Sendo a Cibele para ser essa pessoa fazendo essas perguntas. E eu não sei se você sabe, mas dá para treinar uma secretária virtual para fazer isso, sabia? Não, não sabia. Eu tô falando É sério. sério? Sério. Então, E ela vai. E você consegue, com a sua. Com o seu jeito, com a sua sim, humanidade, construir essa secretária para que ela possa ser assertiva até um determinado ponto, sim, mas que algumas pessoas se nem percebem que estão falando com uma secretária mais virtual. entendi. Se você tá falando, eu acredito. Não, eu acho que se a gente tivesse uma otimização disso, né, entre humano e máquina, Sim, a gente consegue ter muito mais eficiência nesse processo. sim, é. O que que acontece? Na questão dessa parte, né, da humanização. Então, eu já conversei com essa paciente no WhatsApp, já conversei, liguei pra ela, falei, olha, eu vou te ligar porque eu queria explicar um pouquinho melhor pra você. Amo uma ligação, hoje em dia tá muito difícil, né? Então, quem liga é porque realmente ama. Então, aposte nas ligações, se for preciso. Tem gente que nem sabe que o celular serve para ligação, Você sabia? acredita? Que mundo estamos, né? É, não. Caraca, eu nem sabia que fazia isso. É verdade, tô falando sério. Não, eu imagino. E o que que acontece? Então, eu já criei todo um vínculo com esse paciente. Então, quando ele chega lá na clínica, ele já Não, isso chega eu se concordo. sentindo em casa. Tipo, era com você que eu tava falando? Ah, Era isso eu concordo. comigo. Não, eu concordo. Daí, antes de você vender, inclusive, qualquer coisa, você precisa criar vínculo. Você não vende nada Conexão. pra ninguém se você não criar essa conexão. Então, é por isso que eu falo que já começa na ligação. Começa no abrir de porta, dá aquele sorriso. Eu tava esperando você, que bom que você veio. É isso, entendeu? Eu acredito muito nisso. Nesse mundo tão robotizado, eu acredito muito que ainda vai gente que vai olhar pra mim e vai falar: Nossa, eu queria você realmente aqui, eu queria você do meu lado, eu quero tratar você. Que bom! Nossa, você vai conseguir grandes resultados com os nossos procedimentos, com o que a doutora e o doutor têm para oferecer. Eles são médicos excelentes. Então, eu acredito ainda muito nisso. Eu concordo com você 100%. É, assim, não acredito que vá substituir, né? Sim, É que
a inteligência artificial ela tem avançado muito, mas eu acredito que essa percepção de você saber lidar com pessoas nunca vai ficar desatualizada. Sim. Então, eu vou usar essa palavra que você usou, essa humanização, né, do Uhum. atendimento é extremamente importante. E com certeza isso ajuda o médico a sua liberdade, a sua prosperidade. Porque, como você falou, resultados que vão de 2 dígitos para 3 dígitos só por conta de um atendimento que a pessoa que já está lá pode fazer diferente. Exato. E já aconteceu, porque o médico sempre foi o médico. Por que que aumentou? Não, eu concordo. Foi por conta desse atendimento estratégico mesmo que gera resultado Sim, financeiro, né? E exatamente. assim, parece até bobo falar, igual você falou, não, tem, assim, é que eu sempre falo, tem coisas, eu até falo pra equipe, gente, ó, desculpa eu falar isso, mas é que o óbvio precisa ser dito. Sabe quando você vai na nutróloga, ela fala, você tá tomando água? Ai, não tô, mas você tem que tomar. Nossa, é verdade, mas você sabe que você tem que tomar. Daí você sempre precisa ser lembrado que você tem que tomar água, você sempre precisa ser lembrado que você tem que fazer exercício físico. É isso, a equipe também sempre precisa ser lembrada, né? E tem coisas até que ela pode fazer, mas tem algumas coisas que elas podem esquecer. Então a gente sempre fala. Então, por exemplo, uma delas, que é uma coisa que já aconteceu. Então, assim, tudo muito até o que eu trago, o que eu ensino, é pura experiência. Sabe aquela coisa assim, não adianta nada eu ler um livro de como andar bicicleta, de andar de bicicleta, sendo que eu nunca andei? Não, mas você lê aqui que você vai, a hora que você pegar, você vai saber toda a técnica. Você pode pegar a bicicleta e já sair andando. Vai andar? Não, você tem que treinar, você tem que ter experiência. Então, uma das coisas por exemplo, tem gente que chega e nem se apresenta, a secretária, enfim. Daí, não, mas eu tô falando com quem? Será que eu tô falando? Será que essa é a médica? Será que essa é a secretária? Quem é ela? Então, assim, parece pequeno, besta, mas você tem que se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou a secretária que falei com você. Olha, você vai ser atendido tal. Olha, eu vou te direcionar aqui é o banheiro. Sabe assim, são pequenas coisas que fazem essa diferença, até pra pessoa se sentir Mais à diferente. vontade. Exato. Não, eu concordo com você. E é muito ruim quando você chega num consultório, e geralmente é uma sala minúscula, né? E tem um monte de pessoa ali, às vezes já, e você meio que não consegue nem respirar um pouco mais alto, porque senão vai atrapalhar as pessoas e a secretária fala menos do que a Você tá gente. vendo? Não, é verdade, eu tô Já me vendo aconteceu com nessa você. situação. Daí você não sabe, ai, será Ao que eu passo que posso? tem lugares que você vai que tem um atendimento tão especial que você fala assim, caraca, que massa, né? Não, você fica constrangido. Já fiquei constrangida com alguns atendimentos. Falo, nossa, Bacana, né? Isso. bacana. Daí se a pessoa cobra, tipo, não, eu entendi porque você me cobra isso. Porque as pessoas elas estão tão acostumadas a serem mal atendidas que quando elas são bem atendidas, aquilo pra ela é um diferencial. Que na verdade não deveria ser, Não mesmo, é né? verdade. Mas por que que acontece? Por que que esse diferencial não acontece, Felipe? Porque a secretária simplesmente não sabe o que que ela tem que fazer. Porque o médico tá lá vivendo a vida dele de médico, querendo dar o melhor pros pacientes dele. E ele não tá preocupado se a secretária tá fazendo da forma certa ou não. A secretária geralmente não sabe o que tem que fazer. Exato, elas não sabem. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já cheguei em lugar falando, não, mas eu não sabia que tinha que ligar a televisão para colocar música, para o ambiente ficar mais agradável. Ninguém me falou quando eu entrei aqui. Mas a televisão tá lá na recepção, será que entende? Então o óbvio precisa ser dito ainda. Sim, concordo. Muito bem, muito legal. E assim, hoje, como que é o seu trabalho? Como que as pessoas podem te achar, tipo, te contratar? Se atende só localmente? Se atende no Brasil inteiro? Como que é? Então, hoje eu ainda atendo presencialmente, mas eu estou em expansão para atender isso no online, até pela demanda que existe no mercado. Então, já estou conseguindo desenvolver processos para atender isso tudo de forma online. Bacana, sim. E assim, onde que as pessoas podem te encontrar? Então, conta aqui pra gente as suas mídias sociais, para elas conhecerem até um pouco melhor o seu trabalho. Se Isso. quiserem te contactar, tirar algumas dúvidas. Isso, eu estou no Instagram, Cibele Vieira Almeida. E estou lá, vai acompanhar um pouquinho do que eu faço, coloco algumas dicas, conhece um pouquinho também sobre a SBL, e é isso.
Legal. Instagram, Cibele Vieira. Almeida. Cibele Vieira Almeida. É isso. Muito bem, obrigado, viu? Foi um Posso prazer. deixar meu lema? Claro! Quer deixar uma mensagem final aqui? Eu queria só deixar o meu lema. O atendimento de hoje define o faturamento de amanhã. Show. E é verdade, né? É verdade. É sobre muita isso. verdade. É sobre isso. O trabalho ele é medido pelo resultado, pelo ROI que ele gera, né? Pelo resultado oficialmente ali na última linha. Então, muito bem. E eu tenho acompanhado de fato o seu trabalho, né? Vendo alguns cases que você até já mostrou pra gente. E realmente faz muita diferença, porque a galera que a gente tem hoje, elas teriam, sem brincadeira, não tô sem falsa modéstia aqui, pelo menos um incremento aí de 20 a 30% no faturamento só por ter processos bem estabelecidos e um bom atendimento. Um atendimento de qualidade, assertivo, direcionado. Realmente existe um gap muito grande, né, nesse mercado e esse trabalho que você faz é exatamente essa ponte. Ele constrói essa ponte de relacionamento. E é muito assertivo, tá? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigada. Que você consiga ter vários e vários clientes online para que conheçam essa metodologia, porque realmente pode fazer muita diferença na vida deles. Muito Obrigado. obrigada por Foi um estar prazer. aqui, fiquei muito feliz. Obrigado, viu? E obrigado você também, né, por estar nos acompanhando. A gente vai deixar aqui o link da Cibele do Insta na descrição do vídeo. Procure ela lá, dá uma olhada nas dicas que ela traz. Realmente vai fazer muita diferença. Só de você acompanhá-la ali no Insta já vai dar... E aplicar, né, o que ela ensina vai dar bastante diferença. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com algum colega, se inscrever no nosso canal, não só aqui nas plataformas digitais, também no Spotify, no Instagram e também no YouTube. Nós transmitimos esse vídeo também por lá, então siga a gente por lá e vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento. Está sendo um prazer compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau!